Irmãos, hoje vamos ler o texto de Efésios capítulo 4, versículo 30. Estamos seguindo no texto de Efésios, já chegando quase ao fim do capítulo 4. Temos ainda 2 capítulos pela frente, mas já avisando aos irmãos que o nosso próximo estudo da Palavra de Deus será em Êxodo capítulo 20, vamos estudar os 10 mandamentos. Okay? Mas isso vai alguns meses ainda até terminarmos a carta de Paulo aos Efésios. Nós estamos lá em Efésios capítulo 4, versículo 30. Estamos fazendo uma série de estudos chamada Uma Nova Mentalidade em Cristo. E hoje vamos ver então, não entristeça o Espírito Santo. Capítulo 4, versículo 30 nos diz assim: E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Ele vem falando de todas aquelas questões que nós já vimos nas semanas anteriores. Já falamos da mentira, já falamos de irai-vos e não pequeis, já falamos sobre furto, aquele que furtava não furte mais, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. E dentro de tudo isso entra aquela questão de nós sermos revestidos pelo Senhor. Nós tirarmos aquela roupagem velha, sermos purificados e nos revestirmos. Termos uma nova roupagem em Cristo Jesus. E todas essas são questões práticas daquilo que o apóstolo Paulo vem falando aqui. O que nós estamos falando aqui não é mera moralidade, mas é uma mudança de coração. Por isso que nós falamos aqui que é uma nova mentalidade em Cristo. Insistimos aqui. Não é simplesmente você falar, eu sou cristão porque eu não fumo, não bebo e não falo palavrão. Não é só isso. É uma mudança de mentalidade, é uma mudança do seu coração, da sua disposição do coração mesmo, daquilo que você tem lá dentro, das suas motivações verdadeiras. Você não faz isso por quê? Se a sua motivação é apenas fazer você se autoproclamar um santinho, não, isso não é uma boa motivação. A sua motivação tem que ser glorificar a Deus. E aqui então, já que o texto está nos falando não entristeçais o Espírito Santo de Deus, a pergunta que nos vem é: a quem você quer agradar? Se o texto fala sobre entristecer, para você não entristecer, você deveria agradar alguém, ou agradar o Espírito Santo de Deus, ou louvar, engrandecer o Espírito Santo de Deus. A quem você quer agradar? Ou a quem você tem agradado? Os políticos, normalmente, eles querem agradar os seus eleitores, uma vez a cada 4 anos, pelo menos. Então, quando chega a época de eleição, e o ano que vem nós teremos eleições, os políticos vão querer agradar os seus eleitores. Eles vão chegar no seu bairro e se na sua rua, de repente, tiver algum problema ali, ele vai falar que ele vai resolver aquele problema ali. Ele vai ter uma certa influência e tal. Normalmente, quando são eleições municipais, chega ali o candidato a vereador e fala: não, eu vou dar um jeito, eu vou asfaltar a sua rua, ela vai ser melhor iluminada, eu vou colocar uma escola aqui neste bairro, mais um posto de saúde. Ele quer agradar. Ele quer fazer com que você pense: olha, esse cara é bom. Ele quer agradar alguém. Ele quer agradar os seus eleitores. Você, quando está trabalhando, de repente, quando você quer um aumento, a sua motivação é um aumento, ou uma promoção, você vou fazer tudo que meu chefe manda. Chegar mais cedo, vou sair mais tarde, fazer os trabalhos extras aqui. Aquilo que ele não pediu, mesmo ele não tendo pedido, eu vou fazer, vou agradar, vou fazer tudo para ele ver: olha, esse aqui é competente, eu vou dar uma promoção para ele. Ou você quer agradar um amigo, uma amiga, eu vou brincar com esse meu amigo, com a minha amiga, eu vou sair assistir um filme com esse meu amigo, minha amiga, para agradá-lo, porque a presença desta pessoa ela é muito agradável para mim e eu quero ela junto de mim. Então, agradar. Um namorado, uma namorada. Interessante, quando há um namoro, o namorado sempre quer agradar um ao outro. Você quer fazer tudo o que aquela pessoa gosta, agradar, falar: puxa, olha só, ela gosta de comer esse tipo de coisa, eu vou levar num restaurante tal. Eu vou me vestir com uma roupa legal para impressionar e tal. Então, as pessoas sempre tentam agradar alguém.
as pessoas tentam agradar a si próprias também. Essa semana eu vi uma matéria, parece absurdo, mas essas coisas acontecem. Existe uma coisa que, pelo que falam, está se tornando uma certa moda. Na Europa, aqui no Brasil nem tanto ainda, algo que se chama sologamia, que é o fato de uma pessoa casar consigo própria. Porque ela se ama tanto que ela acaba fazendo uma cerimônia de casamento com bolo e tudo, com votos inclusive. E ela faz voto de si para si, né, jurando fidelidade para si própria, é sologamia. Né? Uma pessoa ela quer agradar a si própria, ela quer falar, olha como eu sou lindo, como eu sou maravilhoso, para que a gente se abrace, olha como eu sou especial. Né? As pessoas sempre tentam agradar alguém. E é fato que se o seu foco está apenas em coisas ou uma pessoa que não seja o Espírito, você não está agradando o Espírito. Se o seu foco está em todas essas coisas e você sequer para um momento para pensar se essas questões aqui agradam ao Senhor, você está entristecendo Ele. A quem você quer agradar? Aí a pergunta é, quem é o Espírito Santo e o que ele faz? Porque o texto aqui está falando, não entristeçais o Espírito Santo. Se ele é entristecido, logo, ele não é uma energia, como muitos falam por aí, como seitas falam por aí, que o Espírito ele é uma energia. Ou se você vai ler uma Bíblia, chamada Bíblia Novo Mundo, lá vai estar escrito a força ativa de Deus. É uma energia. Só que uma energia não entristece. O Espírito Santo é uma pessoa que se entristece. Ele é pessoal. Não é um vento, não é uma energia que você coloca o dedo na tomada ali e dá um choque. Não é algo impessoal. O Espírito Santo é pessoal e por isso a Bíblia fala que ele é entristecido por nós. E a Bíblia nos fala que o Espírito Santo ele é Deus. Ele faz parte da Trindade, a terceira pessoa da Trindade. Por isso que nós falamos que é Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E as Escrituras então nos falam, num texto lá de Atos capítulo 5, versículos 3 e 4, eu transcrevi alguns versículos para nós vermos aqui. Este texto nos diz assim: então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás teu coração? Para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Aqui Ananias e Safira venderam um campo, disseram que iam entregar todo o valor deste campo aos pés dos apóstolos como oferta e entregaram só uma parte. A questão não foi eles terem entregue uma parte. A questão foi eles terem entregue uma parte e falado, olha, estamos entregando todo o valor. Esta foi a questão. Tanto que Pedro fala aqui, vocês mentiram ao Espírito Santo. Você não mente para uma energia. Você não mente para uma força, para um vento. E o texto fala primeiramente, como está grifado aqui, mentiste ao Espírito Santo. E o versículo 4 fala, não mentiste aos homens, mas a Deus. Então o Espírito Santo ele é Deus. Ele está falando que vocês mentiram para Deus, Ananias e Safira. E ali nós conhecemos a história, eles morrem por terem mentido para Deus. Quão sério é mentir para Deus? O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo justifica. Quando o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 6, ele vem falando ali de roubadores, de sodomitas, de efeminados e tal, né? Fala de pessoas que tinham essas práticas naquela época, e ele fala, tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Então o Espírito santifica e justifica. Ou seja, ele nos declara justos diante dela. Somos injustos, mas somos declarados justos para que pudéssemos ser salvos pelo Senhor. O Senhor nos santifica, nos separou para Deus. Então o Espírito Santo ele justifica. Uma pessoa justifica. Não é
uma energia. O Espírito Santo regenera, ou seja, ele dá nova vida. Ele nos tirou da morte para a vida. Ele nos fez ressurgir espiritualmente. Quando Jesus está conversando com Nicodemos, João capítulo 3, versículo 5 diz assim: Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. É o Espírito quem regenera, quem dá nova vida, quem abriu os seus olhos quando você estava morto espiritualmente. Ele abriu os seus olhos para você compreender as grandezas de Deus. Porque antes, por mais que se falasse de uma forma simplificada, por mais que se falasse de uma forma didática, você não compreendia, você estava morto espiritualmente. Você não compreendia. Você, quanto mais falava, mais você se rebelava, porque espiritualmente você estava morto. E aqui então Jesus fala que para que haja um novo nascimento é necessário nascer do Espírito. É necessário você reviver, e isso só o Espírito Santo pode fazer com que você reviva espiritualmente, se você ainda não reviveu. Não é algo que eu ou você podemos fazer. A fé vem pelo ouvir da palavra do Senhor? Sim. Mas o Espírito Santo vai agir através dessa pregação da palavra. Não é o fato de eu pregar que a pessoa vai crer, mas é o fato do Espírito Santo agir na vida daquela pessoa. Então nós não devemos contestar, de repente nós precisamos usar uma outra estratégia para que as pessoas creiam. Não, nós temos que pregar com fidelidade as Escrituras. Nós temos que pregar a palavra de Deus. E para a pessoa crer, haverá a ação do Espírito Santo. Não a sua ação e a minha ação. O que Deus nos manda fazer é pregar a palavra de Deus. Ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Mas é o Espírito quem vai agir, é Ele quem vai trabalhar para que esta pessoa viva espiritualmente, para que ela seja regenerada, para que ela possa crer no Evangelho, para que ela possa abrir os seus olhos. João capítulo 16, versículo 8, fala que o Espírito convence do pecado. Diz assim, quando Ele vier, falando do Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É Ele quem convence. É Ele quem mostra o pecado. É Ele quem mostra sobre a justiça, sobre o juízo de Deus. O Espírito Santo é quem sela. Lemos aqui ainda no capítulo 4, versículo 30, que é o texto que nós estamos lendo. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. E o capítulo 1, versículo 13, fala assim, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Ou seja, ele sela, ele é a garantia da nossa salvação. Ele é o penhor, como vai falar o texto de Efésios capítulo 1, versículo 14. Esta garantia de que nós estamos salvos e de que permaneceremos assim, porque ele garante. Não você garante. Não é o seu caráter que garante, é o Espírito Santo que é esta garantia. Não é a sua moral, os seus bons costumes, a sua ética. É o Espírito Santo de Deus que age na vida de todo eleito do Senhor. Não é você. Não diz respeito a você a perseverança. Diz respeito ao que o Senhor faz em você. O Espírito Santo habita nos crentes. 1 Coríntios capítulo 3, 16 diz assim: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Ou seja, todo aquele que creu no Senhor é a habitação do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus habita em nós. Não porque você ou eu sejamos especiais, mas porque Ele é maravilhoso, gracioso, misericordioso. Porque eu sou pecador. Você é pecador, você é pecadora. Perceba, Ele é Deus. E quando nós falamos Deus, obviamente que nós não vamos falar aqui todas as questões, todas as características do Espírito, não teríamos nem como falar, mas só de nós falarmos Deus, nós já sabemos que é onipresente, onipotente, eterno, imutável, todas essas coisas. E Ele habita em nós.
E Ele habita no seu povo. Não porque você é especial, mas porque Ele é maravilhoso. Porque Ele é gracioso. Então não tentemos mudar o foco. Eu sou especial. Eu sou uma pessoa maravilhosa porque eu sou a habitação do Espírito. Como aqueles que colocam plaquinha no carro, né? Eu não sou dono do mundo, mas eu sou filho do dono. Ah, sou um cara especial. Eu sou demais. Não sou nada. Deus é que é maravilhoso. E a misericórdia dele que dura para sempre. E a graça dele que é superabundante em nossas vidas. Nós temos acesso ao Pai através do Espírito Santo de Deus. O texto de Efésios 2,18 fala: porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. É Ele quem nos dá este livre acesso. Romanos 8,26 vai falar que Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele fala que nós não sabemos como orar, mas o Espírito intercede por nós. Perceba, a Bíblia fala, você sequer sabe como orar. Não, você acha, você não sabe nem como orar. O Espírito Santo de Deus precisa levar isto diante de Deus para que seja aceitável diante do Senhor. É Ele que intercede por nós. Este é o Espírito Santo de Deus. Então não vamos tratar o Espírito como se ele fosse uma energia, um vento, algo etéreo, alguma coisa diferente. Não, ele é uma pessoa que tem características, que pensa. É Deus que se entristece. O Espírito de Deus, ele concede dons. 1 Coríntios capítulo 12, vem falando ali, mas um só e mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. A Bíblia fala, o Espírito Santo distribui os dons e ele faz como ele quer. Como lhe apraz. Não é o que você quer, mas é o que ele quer. Ou seja, nós somos salvos pelo Senhor porque somos regenerados, porque Ele abre os nossos olhos, porque Ele intercede por nós, porque Ele habita no crente, nós temos acesso ao Senhor e Ele ainda nos concede dons. Somos usados no corpo de Cristo. Neste corpo que é multiforme, com muitos membros, mas um só corpo. É este Espírito que distribui os dons para a igreja exercer estes dons para que ela cresça e viva para a glória do Senhor. O nosso relacionamento com Deus, antes que Ele agisse em nós, nós vemos que nós éramos inimigos de Deus. Nós éramos filhos da ira. É só nós olharmos aqui no texto de Efésios mesmo, capítulo 2, nós vamos ver lá. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Ele fala que nós éramos filhos da ira, filhos da desobediência. Nós fazíamos a vontade da carne e dos pensamentos. Que nós vivíamos segundo o príncipe da potestade do ar, que atua nos filhos da desobediência. Olha o estado que eu e você estávamos. Nós éramos inimigos de Deus, estávamos debaixo da ira de Deus, estávamos separados da comunidade de Deus. Separados, sem o Espírito, sem a graça, perdidos, condenados. Era esse o estado que você e eu estávamos. Mas agora nós fomos reconciliados com Cristo. O texto de Efésios capítulo 2, versículo 16 diz assim, vou ler a partir do 15 para compreendermos. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Gentios e judeus estão juntos agora, com um só povo. Ele nos reconciliou. Nós fazemos parte deste povo, desta comunidade de Deus. Nós somos um só povo. Versículos 17 e 18 diz assim: e vindo ele evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, gentios e judeus. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito.
nós temos acesso a Ele pelo Espírito Santo de Deus, judeus e gentios. Antes estávamos separados dessa comunidade, agora estamos juntos num único Espírito. Este é o Espírito que une o povo de Deus. Não é o Espírito que separa, que dispersa todo mundo, é o Espírito que une o povo de Deus. O povo que quer ouvir, pregar, viver a palavra de Deus para a glória de Deus. Este povo que é habitado pelo Espírito Santo de Deus. Este é o relacionamento que eu e você temos com Ele agora. Dissemos habitação, e por isso o texto nos diz aqui que nós não devemos entristecer o Espírito. Porque quando não estávamos com Cristo, a única forma que a única opção que nós tínhamos era entristecer. Nós éramos inimigos dele, nós estávamos debaixo dele de Deus, mas agora está falando, não entristeçam o Espírito de Deus. Não vivam como vocês viviam antes, que é o que o texto fala de Efésios capítulo 4 aqui mesmo, que olha, vocês não devem viver como vocês andavam antes. Na vaidade dos pensamentos de vocês não devem andar como andam os gentios. Então não entristeçam o Espírito Santo de Deus. Vivam para agradar a Ele. Vivam para ter um relacionamento verdadeiro com o Espírito Santo de Deus. Vivam para ter um relacionamento de intimidade com o Senhor. Não vivam para si próprios. Não vivam para a vaidade dos pensamentos de vocês. Não vivam apenas para ganhar dinheiro, para ter um status nesta vida, para satisfazerem as suas paixões, mas vivam para agradar a Deus. E aí quando você fala isso, se de repente você for falar isso numa igreja, as pessoas saem correndo de lá. Não, imagina, eu vou deixar minha vida de lado, eu vou deixar de ganhar dinheiro, eu vou deixar os meus projetos de lado. Porque as pessoas não querem abrir mão das suas paixões para viver com Cristo, para viver sendo usadas pelo Espírito. Não é uma questão de fazer voto de pobreza, mas é de você focar na glória de Deus, em você ser usado pelo Senhor, em você dizer, Senhor, eis-me aqui, eu quero ser usado pelo Senhor, e se for necessário eu abrir mão de algo, que eu possa abrir, mas por amor ao Senhor, por amor ao Senhor. Se tem algo que eu devo abrir mão, eu quero fazer por amor a Ti, para honrar ao Senhor, não para mim próprio. E aí nós precisamos fazer algumas reflexões sobre isso que nós estamos falando aqui. O Espírito Santo de Deus, já que estamos falando de não entristecê-lo, ele certamente, naqueles aos quais ele habita, ele causa um santo incômodo em nós. Quando há algo de errado em nós, como há algo pecaminoso em nós, o Senhor nos incomoda através do seu Santo Espírito. E nós devemos então dar ouvidos ao Senhor se nós queremos agradá-lo, se nós não queremos entristecê-lo. O Senhor nos dá discernimento através da sua palavra para compreendermos, olha, você está errado nisso, você está exagerando nisso, você não está me glorificando naquilo. O Senhor nos dá esse discernimento porque Ele nos impulsiona a orarmos, a olharmos para as Escrituras, e Ele fala conosco através das Escrituras. E quando eu olho para as Escrituras, por exemplo, para esses textos que nós estamos lendo aqui, e nós começamos a olhar o texto quando fala sobre palavras torpes, sobre mentira, sobre vaidade, sobre a desobediência aos pais, sobre fidelidade no casamento, sobre tantas outras coisas, você fala, poxa Senhor, eu sou falho nisso, eu preciso mudar nisso. Eu sou avarento, eu sou idólatra, que a Bíblia fala que a avareza é idolatria. Senhor, eu quero mudar. Eu não quero ser idólatra, eu quero adorar ao Senhor. Então, o Espírito Santo, ele incomoda os crentes. A questão é que muitas vezes a gente vai se acostumando e a nossa consciência vai se tornando cauterizada e a gente vai deixando, vai se acostumando com aquele pecado e ele se torna um pecado de estimação nosso e nós vivemos mais para o nosso pecado e não vivemos para Deus. E nós achamos, não, tudo bem, é aceitável na sociedade. E aí você entristece a Deus para agradar a sociedade, para ficar bem com todo mundo, para dizer, olha como eu sou moderno.
Olha como eu sou uma pessoa tolerante. Não é isso que o Senhor quer de nós. Ele quer nos incomodar. Porque você e eu somos pecadores. E volta e meia precisamos ser incomodados pelo Senhor. Porque nós, volta e meia, entristecemos ao Senhor. Somos legalistas. Somos arrogantes. Somos incrédulos, avarentos, infiéis. E entristecemos ao Senhor. Mentirosos. Fazemos acepção de pessoas muitas vezes. Entristecemos ao Senhor. Não entristeçais ao Senhor, ao Espírito do Senhor. Seja bom mordomo. Se você é templo do Espírito Santo, seja bom mordomo do seu corpo, do seu santuário do Espírito Santo. Com aquilo que você faz, com aquilo que você come, da forma com que você se exercita. Você é santuário do Senhor, você está usando este corpo para a glória de Deus. Tem pessoas adoecendo por usarem seu corpo de forma errada. Com as mais diversas doenças, porque estão usando o corpo como se fosse seu. E sim, o pensamento humano é, esse corpo é meu. Por isso que existe o pensamento mundano de meu corpo, minhas regras. E aí surgem essas campanhas pró-aborto, porque é meu corpo, minhas regras. E aí vem todo, é meu corpo, eu faço com ele o que eu bem entender. Eu como o que eu quiser, eu me exercito se eu quiser, se eu não quiser eu não me exercito. Ou o contrário, né, faz lá um overtraining lá, faz tanto exercício que se arrebenta todo. Usa o corpo como se fosse seu e não fosse dar conta disso a Deus. Nós somos santuário do Senhor. Este corpo não pertence a nós, mas é do Senhor. Aquilo que você fala, aquilo que você pensa, como você se exercita, como você come. A obra do Espírito concede segurança para os salvos. Pense nisso. O texto nos fala aqui para nós não entristecermos o Espírito de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Ele nos concede essa segurança, ele fala, este Espírito selou vocês, deu esta garantia a vocês para o dia da redenção, quando vocês estiverem com o Senhor. Ele é uma garantia, porque em vocês não há garantia alguma. Não há segurança alguma em nós mesmos. Então o Espírito Santo de Deus nos dá esta garantia. Ele nos sela. Ele garante, você está selado. E você tem esta garantia até o dia da redenção. Até quando estará com o Senhor por toda a eternidade. É a segurança que o povo de Deus tem. Aquela coisa que eu ouço de algumas pessoas que se dizem desviadas. Não creio nisso, tá, gente? Não creio em gente desviada. Mas elas dizem, eu vou voltar para a igreja quando eu acertar algumas coisas, porque agora eu não posso. Elas acham que por elas mesmas elas vão garantir um estado de santificação para que elas possam ir à igreja. Mas se você é um crente, se você é habitado pelo Senhor, você foi selado pelo Senhor. Você continua sendo um miserável pecador. É assim. Eu sou, você é. Mas você é selado pelo Senhor. Você tem essa garantia até o dia da redenção. Então não é algo que você vai fazer, não adianta. Você pode fazer o que você quiser e daqui a pouco vai aparecer outra e outra coisa. Você só vai perceber o quão pecador você é. Então você precisa compreender sim quão pecador você é. Mas você precisa também compreender quão gracioso Deus é. É o que a palavra de Deus nos fala lá em Romanos. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então nós precisamos compreender quão pecaminosos nós somos, mas precisamos compreender a graça superabundante de Deus. Então nós precisamos ter essa segurança de salvação. O Senhor estará comigo, o Senhor garante esta salvação até o dia que Ele voltar ou até o dia que eu for até Ele, até o dia que eu morrer. Ele é a minha garantia, não é você. Você não tem garantia nenhuma. Se você não foi salvo, você não tem garantia nenhuma, você pode fazer o que você bem entender. Mas se o Senhor realmente, se você é um eleito do Senhor, o Senhor te deu esta garantia que é o selo do Espírito Santo. Você é uma propriedade de Deus. Você deve compreender isso. Você pertence a Ele. Você não é de si próprio. Portanto, você deve viver para agradá-lo.
Por isso que o texto fala que não entristeçais o Espírito de Deus, porque se nós fomos redimidos por Ele, nós pertencemos a Ele. Se o ato da salvação foi 100% de Deus, eu não pertenço mais a mim. Eu era escravo do pecado, eu era escravo de Satanás, vivia debaixo da ira de Deus, e agora eu pertenço àquele que me redimiu, àquele que me resgatou. Eu pertenço a Ele. E eu devo então viver para Ele. Chega de viver para si próprio. Não viva apenas para você, para satisfazer as suas paixões. Viva para o Senhor. Se Ele te redimiu, não foi para você viver para você, para aquilo que você quer fazer, para os seus caprichos, para a sua carnalidade. Por isso que a Bíblia fala lá em Gálatas, capítulo 5, de vocês devem andar no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Aí ele vai falar das obras da carne, do fruto do Espírito ali e tudo mais. Viva para Ele. Você pertence a Ele se você é um eleito do Senhor. Quantas pessoas estão se consumindo com a rotina do dia a dia, deixando de olhar para o Senhor, para a eternidade. É como se a eternidade fosse algo que nunca fosse acontecer e como se a igreja fosse mais um clube social onde eu estou apenas para eu ouvir lá alguém falando durante 30, 40 minutos e Deus o livre, passar disso, né, porque é muito tempo. E aí eu posso ir para casa na boa e continuar fazendo as minhas coisinhas lá, porque, vamos lá, que o mundo continua girando. Verdade, você tem que continuar trabalhando, estudando, sim. Mas você está fazendo isso para a glória de Deus? Ou você está fazendo isso apenas para si próprio? Aquilo que você faz é pensando no reino ou em si? Qual é a sua mentalidade? Sua mentalidade está em Cristo, no Senhor, ou está em si próprio? Nós agradamos o Espírito Santo de Deus quando nossa vida é centrada em Cristo. O texto lá de Lucas, capítulo 14, versículos 26 e 27. Vamos abrir neste texto. Lucas, capítulo 14, versículos 26 e 27. O texto lá nos diz assim: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai e mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Quando Jesus fala aborrecer aqui, ele está falando, se seu pai, a sua mãe, seus filhos forem prioridade para você e não for eu, você não é digno de ser meu discípulo. Perceba na radicalidade da mensagem. Perceba como Jesus está falando com aquelas multidões que o seguiam e de repente ele faz este filtro, mostrando, olha, se você está me seguindo apenas porque eu ressuscito mortos, porque eu curo cegos, multiplico pães, ando sobre as águas, faço com que a tempestade pare, mostrando que eu tenho controle sobre a natureza e todas as outras coisas, para você me seguir tem que ser muito mais do que isso. Você tem que amar a mim muito mais do que qualquer outra coisa, mais do que seu pai e sua mãe, inclusive. Se você precisar decidir entre qualquer coisa, você tem que decidir por mim, falar eu amo mais a Cristo, além de qualquer outra coisa. E se for necessário perder algo por Cristo, eu perderei. Se for necessário perder a vida, se for necessário perder os bens, como nós lemos na carta aos Hebreus, que fala que eles tiveram como alegria sofrer o espólio dos seus bens, porque eles esperavam por uma pátria celestial. É uma mensagem extremamente radical para uma sociedade de hoje que é uma sociedade egoísta, que apenas olha para si própria, que ela não quer saber nem da pessoa que está ao seu lado, quanto mais de Deus, de Cristo. E Jesus fala, se você amar mais até teu filho, lindo, maravilhoso seu filho, que você ama, mas se ama mais a ele do que a mim, você não é digno de ser meu discípulo. Se você não está disposto a morrer pelo Evangelho, você não é digno de ser meu discípulo. E hoje as pessoas não estão dispostas nem a postar um versículo numa rede social, mesmo que postar lá um versículo e clicar em enviar, sair correndo, nem isso.
Vocês não estão dispostas a seguirem a Cristo. Elas querem viver para si próprias, elas não querem se incomodar, elas não querem debater, elas não querem confrontar. Entristecem o Espírito, negam o Espírito. Vivem apenas para viver no seu comodismo, para viver bem, na sua comodidade, sem se indispor com ninguém. E como nós entristecemos ao Senhor, porque assim estamos abrindo mão de falar das maravilhas de Deus. Ele fala, vocês foram selados para o dia da redenção, e vocês têm que falar dessa redenção se vocês entendem que ela é algo precioso, tão precioso quanto o seu trabalho, a sua promoção, o seu estudo, as suas notas da escola, os seus filhos, o seu casamento é muito mais precioso do que tudo isso, porque nós estamos falando de algo eterno. Então não entristeça o Espírito Santo de Deus, dando mais valor às coisas do mundo temporais do que a Ele próprio. Nós vemos pelas prioridades que nós tomamos no dia a dia. E eu volto a falar nisso, insisto nisso, gente. O quanto servir a Deus é uma opção, não é um privilégio para as pessoas. O trabalho, sim, vou fazer isso, aquilo, outro. Relacionamento, vou investir nesse relacionamento porque eu quero casar. A igreja, se der tempo. Se não chover, se não tiver muito frio ou muito calor. Se tiver calor eu vou para a piscina, se tiver frio eu fico em casa tomando chocolate quente. Se estiver chovendo também fico em casa, porque é difícil sair. E se precisar de ajuda, se sobrar eu ajudo. Sempre assim. Para o reino de Deus é quando sobrar tempo, quando sobrar dinheiro, quando sobrar disposição. Então se eu tiver disposição, se sobrar dinheiro e tempo, eu faço. E nós achamos que estamos agradando ao Senhor assim. Quando estamos, na verdade, afrontando a sua santidade. Achando que Deus pode receber a xepa da feira. Se você não conhece esse termo, xepa da feira, é quando você vai na feira, lá no fim da feira, só tem aquele tomate já meio amassado, aquele pimentão meio murcho, né? Aquelas coisas já meio podres ali. A gente acha que pode dar, o que sobrar ali a gente dá. Que era como o profeta Malaquias falou do povo de Deus, quando ele levar o sacrifício, ia levar o animalzinho manco lá, cego, para fazer o sacrifício. Vamos dar isso aqui. Não vou usar mesmo. Nós achamos que podemos tratar assim Deus, como se Ele não fosse prioridade. Porque a gente olha para esse mundo e olha para igrejas que sequer são igrejas mais, que estão tomando as coisas das pessoas, ludibriando pessoas, roubando pessoas. A gente fala, não quero que seja igual aquela igreja, então não vou ser enganado igual lá. Então não vou ajudar aqui. Então não vou assumir o ministério aqui, então não vou ter responsabilidade aqui. Vou ficar só na minha. Só olhando, só observando. Você acha que está agradando ao Senhor assim? Você está vivendo o seu cristianismo de forma excelente? É esse o cristianismo que você quer para você? É esse cristianismo medíocre? Sem viver o Evangelho? É isso que você quer? O Espírito Santo de Deus selou até o dia da redenção. Nós vamos esperar por este momento, sentados, olhando uns para os outros, achando que está tudo bem, ou vamos viver o Evangelho de forma genuína, vamos adorar ao Senhor, vamos dedicar mais tempo à oração, mais tempo para a leitura bíblica, mais tempo para a evangelização, mais tempo para conhecer os irmãos, para ter comunhão com os irmãos que nós temos aqui, para ajudarmos uns aos outros, para orarmos uns pelos outros. O quanto nós temos empenhado nisso, o quanto nós temos olhado para as necessidades da igreja, o quanto nós temos olhado para as necessidades do reino, para o missionário que nós estamos sustentando. Quantas vezes você tem orado por esses missionários? Que tipo de relacionamento você está tendo com Deus, com o Espírito Santo de Deus? Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor nos capacite como já tem capacitado, mas que Ele nos perdoe por, mesmo Ele tendo nos capacitado, muitas vezes nós vivemos numa letargia,
Nós vivemos num marasmo, numa mesmice, e não dedicarmos os nossos talentos dados por Ele, para Ele. E acharmos que isso é nosso, tomarmos posse. Acharmos que somos igual o sem terra lá, que chega numa terra lá, aquela terra produtiva, ele toma conta e fala, isso aqui é meu agora. Não quero nem saber. Não é nosso. Não, é para usarmos para Deus, para a glória dele. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós entristecemos tantas vezes ao Senhor. Nós não damos prioridades para o seu reino, Deus. Quantas vezes nós nos dedicamos mais a nós mesmos. Nós fazemos apenas aquilo que nos interessa muitas vezes e deixamos aquilo que o Senhor se agrada por último lugar, quando der tempo, quando sobrar dinheiro, quando sobrar disposição. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nós somos pecadores miseráveis. Necessitamos, ó Deus.